A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de Números, capítulo 22, a partir do versículo 1, que diz assim: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numerosos, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciões dos midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Amém. Meus irmãos, aqui a gente vê que Balaque, não é, o rei de Moabe, estava temendo, não é, por causa do povo de Deus, pois o povo de Deus estava ali por perto, não é? E é tão interessante, nesses 5 versículos fala, não é, do temor deles, né? O quanto eles temiam, porque a fama, aleluia, do povo de Deus ia longe e era muito numeroso aquele povo. E ele dá aqui detalhe, né, do temor deles. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que fizera, olhe, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel, porque ele sabia que onde o povo chegava, esse povo conquistava, né? Esse povo tinha tinha um Deus, né, fiel, que dava, aleluia, tudo aquilo que o povo queria, não é? Meus irmãos, hoje não pode ser diferente. Hoje o povo de Deus, aleluia, ele precisa ter o nosso Deus, não é? Assim como naquele tempo o povo tinha o Deus Todo-Poderoso, assim é hoje nós, os servos do Senhor, os crentes, precisa ter o que? Aleluia, fazer de tudo, aleluia, para que o Senhor Jesus venha estar conosco, não é? Porque é o Senhor, as conquistas vêm de Deus, tudo vem do Senhor, e tudo, meus irmãos, que a gente tem pertence a Deus, tudo diante do temor. Veja que aqui o povo era respeitado, era temido, e hoje em dia nós precisamos o quê? Fazer com que Deus venha nos dar a vitória, fazer com que o povo dele venha a ser respeitado, né? Respeitado, né? Onde houver um crente ali, aquela pessoa que se espalhe o que? O temor dele diante de Deus, o respeito dele diante de Deus. Antigamente, meus irmãos, quando eu era criança, eu via assim um povo, os crentes, um povo tão diferente. E hoje não pode ser diferente. Nós temos que buscar isso, buscar o temor do Senhor, o respeito, a gente temer a Deus, respeitar a Deus. E onde nós passarmos, as pessoas nos respeitar também. Quantas pessoas servem ao Senhor, mas aquela pessoa não busca ter o respeito, não se dá o respeito, as pessoas não respeitam, as pessoas não ficam zombando, não é? Oh, meu Deus do céu. Que a gente busque a dar um bom testemunho, que a gente busque o temor a Deus, o respeito por onde a gente passar, por onde a gente for andar, que as pessoas tenham aquele respeito, aquele carinho, não é? Assim como nós temos o respeito e o carinho, as pessoas também demonstrar isso. Aleluia. É interessante, não é?
Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora, olha só o que é que ele diz. Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então ele já sabia que eles iam perder. Ele já sabia que eles, aleluia, o povo de Deus ia conquistar, aleluia, ali a terra deles também, não é? Porque, aleluia, era um povo que conquistava tudo por causa do nosso Deus. Meus irmãos, que a gente busque a conquistar, aleluia, a presença de Deus é a maior conquista. Se o crente ele tem a presença do Senhor e quando ele ora, o Senhor escuta, é a melhor conquista. É a melhor conquista é ter a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, sermos reconhecidos como servos do Senhor, não pela roupa, tá entendendo? Não é pela roupa, não é porque só a roupa sendo crente não vai adiantar. Não vai adiantar. E a gente conhecer um ser humano, uma crente, só porque ela usa uma saia comprida, porque ela não corta o cabelo, aí quando ela abre a boca, logo as pessoas percebem que ela não serve ao Senhor, porque fala, porque declara ali o que realmente ela é. Quantas pessoas são confundidas, pessoas de outras religiões que não servem ao Senhor e as pessoas pensam que é crente e não é, não é? Então nós não podemos ser taxadas como crentes só pelas roupas, não. A gente precisa ser reconhecida. O crente, ele sabe se vestir muito bem, sim, de forma adequada. O servo do Senhor se veste de forma que agrade a Deus, que não venha causar escândalo, não é, com as suas vestes, mas que onde ele passar as pessoas vejam aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem é diferente. Por que é diferente? É crente, serve a Deus. E ali, porque você sabe que a fama se espalha. A fama se espalha sendo uma crente fiel e sendo um crente, uma pessoa que não é fiel também se espalha, né? Também se espalha. Então aqui nós vemos que o rei Balaque estava com medo do povo de Deus, porque ele sabia que por onde eles passavam, o povo, por onde aquele povo passava, eles tinham vitória. Por onde eles passavam, eles tinham o dom de conquista, eles tinham Deus que dava ali através das lutas, não é? Através deles irem para a guerra, Deus dava, Deus abençoava grandemente ali ao povo. Então, meus irmãos, que a gente busque a presença do Senhor e o respeito, né? Que nós sejamos respeitados. O que mais me falou aqui, a palavra foi em relação a isso, o respeito. O respeito a gente conquiste, tenha o dom de conquistar o que? O respeito das pessoas, respeitar e ser respeitado. Que a gente ore quando tiver algo fora aleluia, do limite, a gente ora e peça ao Senhor, Senhor, põe um limite aqui. Senhor, chega aqui na minha vida, me dá vitória, me dá paz, me dá, olha, tantas coisas, meus irmãos, que fala sobre conquista, não é? Quando alguém falar sobre conquista, não é só, aleluia, conquistar casa, carro, não é só essas coisas, não. O crente fiel, por mais que ele não tenha muitas condições financeiras, mas ele tendo a satisfação, por exemplo, estar satisfeito, saber viver a sua vida, feliz com o que tem, não é? Como Paulo disse, eu sei viver no muito e sei viver no pouco. Tem pessoas que não sabem viver no pouco e tem pessoas também que não sabem viver no muito, aí volta para o pouco, porque não soube lidar com aquele muito, não é? Então, meus irmãos, que a primeira conquista é o quê? É ter Deus dentro da nossa casa, do nosso coração, servir a Ele da forma que agrada,
Porque muitas pessoas dizem, não, eu tenho Deus, o povo do mundo diz. E o povo do mundo já prestou atenção? Que todo mundo diz que tem Deus, todo mundo diz, não, eu já tenho Deus, eu. Agora o negócio é se estar servindo a Ele de forma que agrade a Ele, não é? É essa a diferença. É isso aí que aonde está pegando, né? É ali que a gente vê mesmo se a pessoa verdadeiramente está servindo ao Senhor. Então que a gente busque servir ao Senhor, ter Deus verdadeiramente e Ele ter o meu nome escrito no livro da vida verdadeiramente, aleluia, para que faça todos nós uma grande, aleluia, diferença. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus, meus irmãos, fale muito, muito, muito mais ao nosso coração. Amém.